24 também. Capítulo 24. Boa noite, meu povo de Deus. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, mais uma live. Mais uma live. Uma live da pregação da Bíblia. Hoje está completando 54 dias, completou. Já estou em 55 dias porque eu abro e fecho o meu dia de jejum. Eu vou dar uma benção a cada um de vocês. Eu vou dar porque eu tenho autorização de Deus para dar. Cada um de vocês esse ano vai receber uma grande bênção, intermédio de Deus. Hoje, Natal para todos. Quem comeu peru, bem comeu. Quem não comeu, que procura comer. Beber, não beba. Porque bebida não tem futuro. De quê? Qual é o futuro que tem bebida? Mostra o futuro que tem? Não existe futuro. O futuro de bebida é se desmantelar, se acidentar. Bebida é uma droga moderna. E hoje eu estou pedindo a vocês, clarecidamente, que assistam essa live. Prestem atenção. Vocês que são do outro lado, povo de Garanhuns, que tem gente assistindo, povo de Pernambuco, tem gente em Serra Talhada, tem gente em Afogada em Gazeira, tem gente aqui na Bahia, gente em São Paulo, gente assistindo em Portugal. Já hoje uma de Portugal falou comigo, assistindo a live. Pedindo a vocês, baianos, pernambucanos, alagoanos, sergipanos, mineiros, paulistas, aonde ela for, que Deus abençoe vocês. Que esse ano, que o ano que vem, seja um ano de progresso, um ano de perseverança, um ano de carreira, de grandeza. Que só falta 5 dias agora para a gente terminar o jejum. 60 dias de jejum, mas para o ano eu vou começar no primeiro dia. Vou jejuar. E vou jejuar os 365 dias do ano. Sem parar um dia. Agora não vai ser nesse tamanho, vai ser menos, muito, mas vou jejuar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Números capítulo 24, versículo 1. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor, que ele abençoou Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de Aguros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel. Quem é Israel? É Jacó. Hoje existe o país de Israel. Acampados-se segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus, olha aqui. Espírito de quem? De Deus. Veio sobre Balaão e ele proferiu a sua palavra dizendo: olhe, gente, ontem o Espírito de Deus desceu em mim aqui. E ele disse: se fizesse zoada, se não fizesse as coisas certas, ia levar um de vocês, um da gente. Olha aqui. A palavra de Balaão, filho de Boar, palavra do homem, de olho aberto. De quê? Olho aberto. A palavra
daquele que ouve os ditos de Deus. Está ouvindo, Maria? Está ouvindo, tá? A palavra que viu os ditos de Deus. Aquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Está vendo, Simone? E prostra-se, porém, de olho aberto. Quem é de vocês que prostra-se para Deus de olho aberto? Não é, Júnior? Não é? Não é, irmãozinho do outro lado? Preste atenção. Quando ele diz: como são boas as suas tendas, ó Jacó. Como são boas as suas moradas, ó Israel. Quer dizer, ele falou com Jacó. Quem é Jacó? Israel. São como os vales que se estendem com o jardim à beira dos rios, como árvores de saudalo que o Senhor plantou como cedro junto às águas. Água manará de seu baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito, o povo de Israel, cuja força são como as dos bois selvagens. Consumirá as nações inimigas, quebrará os seus ossos com os seus flechas, os seus atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, como leoa. Quem o despertará? Bendito os que abençoarem você, e maldito os que amaldiçoarem você. Olha. Oh, glória! Chega, estou todo me arrepiando. Presença de Deus aqui, Pedro. Olha o que ele diz. Bendito o que abençoar você. Bendito o que lhe abençoar você. E maldito os que amaldiçoar você. Quer dizer, Deus lhe abençoa. Deus lhe dá proteção. Quando ele diz, versículo 10. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Daquele disse a Balaão: eu chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Eu tenho dito que o cobrirei de honra, mas ei que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque. Balaão disse o que a Balaque? Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa, cheio de prata e de ouro,
eu não poderia transgredir o mandado do Senhor. Quer dizer, quantas pessoas estão transgredindo o quê? O mandado de quem? De Deus. Fazendo bem ou mal, por minha própria iniciativa. E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me disse. Agora és que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois quero aviolá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Quer dizer, muita gente chega aqui querendo que a gente faça o mal. Peço mal para alguém, Deus me livre. Deus me defenda uma hora dessa. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beal, palavra do homem de olho aberto. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, meu povo? Vocês que estão do outro lado. Daquele que tem a visão de Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olho aberto. Eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá o centro. Que faria as têmporas de Moabe, e destruirei todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade, sei o que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proizar. Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os que querem proferir a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na minha rocha. Todavia, o queimil será consumida até que Azul leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai quem viverá quando Deus fizer isto. Homens virão da costa de Quinte, e seus navios afrugerão a Suí-Ebé. E também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou
e se foi e voltou para a sua terra. Também Balaque e se foi pelos seus caminhos. Olha, gente, se vocês ou a gente não passar a adorar o Deus vivo, Deus poderoso, e buscar Ele, fazer o que Ele tem, o que Ele quer fazer com a gente. Nós estamos mortos, gente. Estamos acabados. O que está acontecendo aí? Muita coisa. O povo esqueceu de pregar a dureza de Deus. A adoração a Baal, pior, e o zelo de Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabita. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo começou a comer dos sacrifícios e adorou os seus deuses. Dessas mulheres, assim quanto Israel se juntou ao culto a Baal, piorou a ira do Senhor e se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: ruína todos os chefes do povo, enforque diante do Senhor. Ao ar livre e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um manter os homens da sua tribo que se juntaram com Baal pior. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto elas choravam diante da tenda do encontro. Quando Finais, os filhos de Elisá, filho de sacerdote, Arão viu isso e levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, segundo o homem israelita, ao interior da tenda, com a lança atravessou os dois, estando o homem israelita quanto a mulher medianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. É Israel, os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Olha quanto morreu da praga: 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finais, filho de Elisá, filho de sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava aminado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diga
és que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a minha descendência terão a aliança dos sacerdócios perpétuo, porque tive zelo pelo seu Deus e fiz expiação pelo filho de Israel. Olha, gente de Deus, vocês que estão assistindo, estão ouvindo a pregação, vocês estão tendo a chance de ouvir quem é Deus. Veja se Deus fala no diabo aqui, vê se ele fala. Vê se tem nenhuma passagem em 273 páginas que vai sendo pregada, alguma passagem de Satanás. Só quem manda matar é Deus. Vocês já abriram os olhos disso? Abra os olhos para vocês aprenderem. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher medianita, será Siri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Semoritas. O nome da mulher, Midianita, que foi morta, era Cuspe, filha de Su, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. E o Senhor disse a Moisés: pior, gente, da gente, é que Deus está falando aqui, falando, explicando a vocês, dono do TikTok, representante do Face, não é, dos outros, como é? Instagram. Observe nossa pregação, observe nosso trabalho. É um trabalho bonito, é um trabalho honesto, é um trabalho digno de ser ouvido, porque a verdade. Será se vocês não têm interesse de ver a verdade, de ouvir a verdade? Me responde vocês, bota aí na pergunta. Vocês evangélicos, crente, espírita, umbandista, católicos, feiticeiro, tem gente de todo nível vindo a palavra. Nós não temos exceção de pessoas. Nós não pregamos para a religião. Nós pregamos para Jesus, para Deus. Agora estamos pregando para Deus. A leitura ainda não terminou. Vai longe. Que eu vou ver se eu prego 1 hora hoje, para vocês aprenderem mais um pouco. Capítulo 25, versículo 17. Atormente e ataque os medianitas, porque eles atormentaram vocês. Quando os enganaram, no caso de Pior, no caso de Quiá, filho do chefe dos midianitas, e irmão deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Pior. Quer dizer, Deus mata, Deus não precisa de Satanás para matar, não, gente. Deus não precisa, não. Deus é o poderoso. Nós é que somos imbecis, idiotas, cafajés, que não quer ouvir a palavra de Deus, não quer saber quem é Deus. Estão levando Deus na brincadeira. O censo de todo israelita, capítulo 26. O censo de toda israelita. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e Elisá, filho dos sacerdotes, Arão, dizendo: vocês vão ver coisa bonita agora.
levante o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel foram capazes de sair à guerra. Assim, das campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e os sacerdotes, Elisá, falaram ao chefe de Israel, dizendo: contei o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Rubinho, o primogênito de Israel, os filhos de Rubinho, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Paulo, a família dos Paunelitas, de Enose, as famílias dos Erzorinitas, de Cani, as famílias dos Canitas, são estas as famílias dos Rubinitas. Deles foram contados 43.630. Os filhos de Paloni, Eliabe, os filhos de Eliabe, Manuí, Dadá de Beru, este Data de Aberó, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no campo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca, ó quem foi. Veja quem se rebelaram contra Deus, viu? Olha, rebelaram-se, ó. Data, Aberão são os que foram eleitos pela congregação que se rebelaram contra Moisés. Contra quem? Moisés. Contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram, quando se rebelaram contra o Senhor. Contra quem? Deus. A terra abriu, ó, a terra abriu a boca e os engoliu com Corá. E morreram, ó, aqueles grupos, quando o fogo consumiu 250 homens. O fogo consumiu quantos? 250 homens. E serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Manuel, as famílias dos Menalitas, de Jani, as famílias dos Janinitas, de Jaqui, e as famílias dos Joanitas, de Zerá, as famílias dos Zeraidai, do sul, as famílias dos Saulitas, são estas as famílias dos Sinonitas, com total de 22.200. Os filhos de Gadá, segundo as suas famílias, de Zefã, as famílias dos Sefanitas, de Agi, as famílias de Agitas, de Suim, as famílias dos Sunitas, Uzi, as famílias dos Anitas, Eri, as famílias dos Aritas, de Arodi, e as famílias dos Aroditas, Aroli. As famílias dos Aralitas são estas as famílias dos filhos de Gade,
segundo os que foram deles contados, um total de 40.500. Dos filhos de Judá, Enó, mas era Onó, morreu na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Zeli, as famílias dos Zelitas. De Peri, as famílias de Perilitas. De Zerá, as famílias dos Zeritas. Os filhos de Peris foram de Ezom, a família dos Eronitas. De Enoque e as famílias dos Enonitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Olha, gente, só essa família aqui, de Pires, foi a quantidade de gente que veio de Israel, de Jacó. 70 e poucos mil pessoas. Os filhos de Isacar, segundo a sua família, foram de Tolá, as famílias dos Tolalitas, de Puava, as famílias dos Puavitas, de Jazubi, as famílias dos Jazubita, de Zeron, as famílias dos Zeronitas. São estas as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, em um total de 64.300. Gente, observe a hora que a gente tem, parece que o relógio está errado. 8:03. Tá certo. Os filhos de Zebulu, segundo as suas famílias, foram de Seriada, as famílias de Seriaritas, Elon, as famílias de Olonitas, de Geon, as famílias de Geolitas. São estas as famílias dos Ebolitas, segundo os que foram deles contados, um total de 60.050. Olha, gente, se a gente tem que pregar a Bíblia toda, tem que pregar toda. Não pode pular isso aqui. Senão nós não estamos pregando a Bíblia. Estamos nós se enganando. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés, Efron. Os filhos de Manassés foram Manaque, a família de Monaquitas. Monaque gerou Geliade, de Geliade, as filhas de Geliade são estes: filho de Geliade, Gessom, família de Geritas, e de Eliaque, a família dos Eliaquitas, de Asriel, as famílias de Asrielitas, de Zequi, as famílias de Zequim, de Senitas, as famílias de Senidaites, de Efrem, as famílias dos Efremitas. Porém, Zelofiade, filho de Efrem, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelef foram Macli, Micã, Tisa. São estas as filhas de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.600. São estes os filhos de Efron, segundo as suas famílias, de Suzília, a família dos Sudalitas, de Bequi, a família de Bequiritas, Dati, a família dos Tianitas. São estes os filhos de Sudela. Heron, família dos Heronitas. São estes as famílias dos filhos de Efron, segundo os seus foram deles contados, num total de 30.050.
são estes os filhos de José, segundo suas famílias. Diga. Tem uma senhora aqui pedindo para você orar para uma pessoa aqui. Diga, fale. Para que essa pessoa vá para a casa da tia, para passar o Natal lá, que a tia convidou, para todos passarem o Natal amanhã junto. Você ora. Meu Deus, peço ao Senhor que vá nessa família, se unam, porque o primeiro não é ir, é se unir. Que passe o Natal tudo junto, amanhã. Que seriamente o Natal não é amanhã. E ninguém sabe nem qual é a data. Certo? Biblicamente não fala. Certo? Então, como eles comemoram amanhã o Natal, que vocês se unam, irmãs. Precisa disso. É perdoar um ao outro para se unir. Em nome de Jesus. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belanitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Arão, as famílias dos Aranitas, de Sufa, as famílias dos Sufanitas, de Efrã, as famílias de Efranitas, os filhos de Belã foram Arte, de Manuel, Arte, a família dos Artitas, de Manã, as famílias dos Manoanitas, são estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e segundo foram deles contados, e foram 45.600. Olha, gente, eu estou lendo a Bíblia toda, vou explicar a vocês. Eu já li a Bíblia 30 vezes, sei lá nem quanto. Mas eu estou lendo a Bíblia porque Deus me pediu por ler para vocês. E vocês estão tendo a última chance de ver uma pessoa ler a Bíblia para vocês todo dia. A última chance, não vai ter outra. Porque eu mesmo não leio mais. Estou fazendo um compromisso de Deus. São estes os filhos de Dá, segundo as suas famílias. De Simeão, família dos Suamitas, são estas as famílias de Dá, segundo as suas famílias. Total, as famílias dos Suanitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Ser, segundo as suas famílias, de Anã, as famílias dos Ananitas, de Evim, as famílias dos Evitas, de Beri, as famílias dos Berenitas. Os filhos de Beris foram de Herbé, família de Eritas, de Manaque, as famílias de Manaquitas. O nome das filhas de Ezá foi Será. São estas as filhas dos filhos de Isá, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Mantali, segundo as suas famílias, Gessi, as famílias de Gessilitas, segundo as famílias dos Guinitas, Gessi, família dos Gesuritas, Seli, das famílias de Selitas. São estas as famílias de Nafatali, segundo as suas famílias, os que foram dele, com todos era 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.630. A lei a respeito da divisão de terra. Olha aí, Maria, isso é para vocês.
para nós. É para Júnior. É, irmão. O Senhor disse a Moisés: assiste-se a repartir a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio, e eles a herdarão segundo os montes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e as menores. Vocês estão vendo, meu povo de Deus, que a Bíblia, diga. Celular. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias de Gersom, as famílias gersonitas de Guate, as famílias dos guatitas de Merari, as famílias dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, as famílias dos Limitas, as famílias dos Hebronitas, as famílias dos Maletitas, as famílias dos Musitas, as famílias dos Coraritas, gerou Arão, e as famílias de Arão chamavam-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito de Arão. Ele teve Arão, Moisés, Maria, irmã deles. Miriam, irmã deles. Arão, nasceram Manadab, Ebel, Elisá, Itamar, Manabé, Abel, morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens do mesmo idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhe foi dado herança com os outros. Gente, observe. Foram ver as coisas de Deus sem ser chamado de Deus. É vocês. Vocês vão fazer as coisas que não são chamadas de Deus. Deus vai e mata. Como os 12 filhos de Arão. Aqui, minha gente. São estes os que foram contados por Moisés, sacerdote, Elisá, que contaram os filhos de Israel. Mas na campina de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, entre este, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelos sacerdotes. Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel, no deserto de Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles, que certamente morreria no deserto. Nenhum deles ficou, senão ser Caleb, filho de Jessafé, e Josué, filho de Enem. Quer dizer, todos eles morreram aonde? Por quê? Desobediência. Não vira a palavra de Deus. Está ouvindo, meu compadre? Está ouvindo, Maria? Está ouvindo vocês, meninos? Que vocês estão tendo a chance de ter uma coisa que eu nunca tive. Foi a pregação de Deus na minha casa. Então vieram as filhas de Zeliade, filha de Efém,
filha de Gileade, filha de Naque, filha de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macli, Egla, Micla, Tesar, Elise. Se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Elisá, diante do chefe e diante de todo o povo, porta da tenda do encontro, dizendo: olha, observa até aqui, vocês observem, se tem padre, se tem pastor, se tem categoria, tem, você já viu, tem feiticeiro. Presta atenção. Nossos pais morreram no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreram por causa do seu próprio pecado. Olha, e não teve nenhum filho, homem, porque se teria homem de nosso pai, do meio da sua família, só porque não teve filho, nós uma herança entre os parentes de nossos pais. Moisés apresentou a causa deles ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: auxílio de Zelofeades, este pedido que é justo, certamente você deve dar-lhe propriedades como herança. Olha aí, como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. Diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passará a herança dele para a sua família. E se não tiver família, doe a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmão, doe a herança aos irmãos dos pais dele. Se também o pai não tiver irmão, doe a herança ao parente mais chegado de sua família, para que torne posse dele. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, meu povo do outro lado, como a Bíblia ela é perfeita. Vocês estão vendo? Deus anuncia a morte de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte, Abari, e veja até que dê aos filhos de Israel. E depois de ter visto você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seus irmãos Arão, porque no deserto de Sinim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandato de meu santificar. Nas águas de Anti, dos olhos do povo, são estas águas de Meriabe, de Cade, no deserto de Si. Está vendo aí?
Como é que vocês vão para o céu, meu povo? Se vocês tudo desobedecer a Deus. Nós todos desobedecemos a Deus. Me responda, pastores. É muito fácil vocês me responder. Ó, repare, viu? Vou repetir essa mensagem. Também será reunida ao seu povo, assim como já aconteceu com seus irmãos Arão, porque no deserto de Sim, quando a congregação discutia comigo, foram rebeldes ao meu mandado de meu santificar as águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meriabe, de Cádiz, no deserto de Zir. Está vendo aí, gente? Como é que diz que a gente vai para o céu se nós somos desobedientes a Deus? Se não procuramos a melhorar? Me responde, crentes. Vocês não são crentes? Por que vocês não lêem a Bíblia? Vão para conversa de pastores? Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conversador de toda a vida, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha o homem sobre esta congregação, que saia diante dela, que entre diante deles, que os faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. É duro, viu? Vamos já terminar. Josué designa sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Inclina, Josué, filho de mim, homem em quem há o Espírito, olhe. Chama Josué, filho de Nã, homem que tem o Espírito, imponha-se as mãos sobre ele. Apresente aos sacerdotes, Elisá, e toda a congregação, vista de toda transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre eles uma parte da autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué tiveram se apresentar diante de Elisá, os sacerdotes, o qual por ele consultaram o Senhor, de acordo com o juiz Turi, segundo a palavra dos sacerdotes. Sairão segundo a sua palavra, entrarão, e ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e chamou Josué, e apresentou aos sacerdotes Elisá e toda a congregação, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Está vendo aí? Aí fala aqui que Moisés sumiu. Ele não está falando nada de Moisés. Está vendo aí, Simão? Está vendo aí? Que Moisés sumiu, que Moisés... Não, a Bíblia não está falando nada disso. Ele morreu, enterrado e acabou. Como qualquer outro. Em nome de Jesus. Hein? Falta 5 minutos ainda. Senhor, meu Deus, foi pesado, Deus, hoje. Estou todo quebrado aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai, por mais uma vez, oh glória, está orando a Deus,
Está agradecendo ouvir tua palavra, Senhor, ser pregada verdadeiramente, sem mudar nem um tio e nem um versículo. Ainda tem graças em que pede para pregar a verdade. Nós estamos pregando a verdade, irmão. Agora você é um mentiroso sem vergonha, um descarado, bandido você. Você quer tribular as coisas. Você é um demoniado. Você é um Lucifer. Vou dizer mais quem você é. Você é uma pombangira, você é uma bicha. Tenho medo de falar não, viu, velho? Porque você ouvir a palavra ser pregada. Como está no Evangelho, olha aí, ó, com boi de engraçadinho. Eu estou pregando o Evangelho. Eu não estou pregando mentira. Respeite, seu vagabundo. Respeite a palavra de Deus. Deus vai lhe mostrar quem é você, quem é Ele nas suas costas. Espere. Espere uma lepra para você se orientar. Bem pouquinho. Só isso. Você não brincar mais nunca com a palavra de Deus. Seu moleque. Você respeita a palavra de Deus. Respeite o Velho Testamento. Respeite as ordens de Deus. Seu moleque. Eu queria que você dissesse na minha frente que eu ia lhe mostrar a ira de Deus em cima de você. Eu vivo de jejum e consagração. Eu jejuo 24 horas para poder estar pregando aqui. Sou um moleque da qualidade de você. Né? Sou um homem de Deus. Cuidado, cara, velho. Cuidado, viu? Cuidado. Olha aí. Olha aí. Veja o que aconteceu com Arão, com Moisés, com eles. Vê se eles entraram na terra prometida. Porque só brincaram com Deus. Agora você é um descarado, eu não quero saber nem quem é você. Agora eu vou lhe dizer, Deus vai lhe pegar. Só isso. Não tem problema nenhum. Deus vai mostrar a você quem é Ele, a mão de Deus sobre você. Aí você vai saber quem é Ele. Até hoje eu nunca pedi a Deus para mim ver. Você tem que saber falar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação. E tu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Boa noite. Tá bom. Ah, Jesus. Eu sei.